Eu não entendo por que você vive tão cansada. A vizinha cuida de tudo e não reclama. Você não conhece a vida dela, Chris. Na manhã em que Chris comparou a própria esposa com outra mulher, ele ainda não imaginava que aquelas palavras voltariam para assombrá-lo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários. Você conseguiria permanecer em silêncio diante de uma comparação tão injusta? Enquanto grande parte de Lagos ainda dormia, Deborah já estava acordada. Aos 30 anos, ela era uma mulher bonita, de pele negra profunda, olhos castanhos expressivos e cabelos crespos presos em um coque baixo. Seu corpo naturalmente curvilíneo mantinha a elegância mesmo sob roupas simples. Naquela manhã, usava uma camiseta bege e uma saia Ankara colorida, já marcada por pequenas gotas de água da pia. Eram pouco mais de 5 horas. Sobre a bancada, 3 lancheiras estavam abertas. Daniel gostava de ovos mexidos. Maya preferia frutas cortadas em pequenos cubos. Jason, o mais novo, sempre perguntava pelo suco antes mesmo de calçar os sapatos. Deborah conhecia cada detalhe. Preparou o café, passou os uniformes, conferiu os cadernos, encheu as garrafas de água e alinhou as mochilas perto da porta. Quando terminou, o céu começava a ganhar tons dourados. Chris entrou na cozinha ajustando os punhos da camisa azul clara. Aos 39 anos, ele era um homem alto, de ombros largos, barba bem aparada e cabelo curto discretamente grisalho nas laterais. Trabalhava como supervisor em uma empresa de transportes e acreditava que sua principal responsabilidade era trazer dinheiro para casa. Pegou uma xícara de café e olhou para Deborah. Sinceramente, não entendo por quê. Você vive tão cansada, ela continuou fechando a última lancheira. Acordei cedo. Você sempre acorda cedo e continua. Atrasada com alguma coisa. Deborah ergueu os olhos. Chris apontou com o queixo para a janela na direção da casa vizinha. Olha a Vanessa, tem filhos, cuida da casa, está sempre bonita e nunca reclama. Você devia aprender um pouco com ela. Deborah ficou imóvel por um instante. Não era a primeira comparação. Mas, naquela manhã, algo em sua voz tornou as palavras mais pesadas. Você não conhece a vida dela, Chris? Ele soltou uma pequena risada. Conheço o suficiente para perceber que ela sabe administrar o próprio tempo. Terminou o café e saiu sem notar o silêncio que deixou para trás. Deborah permaneceu diante da bancada, segurando a tampa da lancheira com mais força do que precisava. Maya entrou correndo. Mãe, você viu minha fita azul? Deborah soltou a tampa e forçou um sorriso. Está sobre a sua cama. Não havia tempo para se ferir. A família precisava dela. Depois de levar as crianças à escola, Deborah passou no mercado. Voltou carregando sacolas, guardou as compras, colocou roupas na máquina, lavou os banheiros, trocou os lençóis e preparou o almoço. Quando finalmente se sentou para beber água, ouviu o alarme do telefone. Era hora de buscar Jason. No fim da tarde, enquanto retirava algumas roupas do varal, uma bola colorida, atravessou a cerca e parou perto de seus pés. Desculpe! Gritou uma criança. Deborah pegou a bola e a lançou de volta. Pouco depois, Vanessa surgiu do outro lado do jardim. Ela tinha 32 anos, pele negra, luminosa, cabelo natural, cuidadosamente arrumado e uma postura tranquila. Vestia um conjunto elegante, mas discreto. Muito obrigada, meu filho acredita que todas as bolas precisam conhecer a vizinhança. Deborah riu. Jason pensa a mesma coisa. Vanessa observou o varal cheio, os brinquedos espalhados e as sacolas ainda próximas da porta. Você esteve ocupada o dia inteiro, não foi? É uma rotina comum. Você faz tudo sozinha? Deborah confirmou com a cabeça. Antes que pudesse responder melhor, Jason apareceu chamando pela mãe. Deborah se despediu e voltou para dentro. Vanessa permaneceu diante da cerca, acompanhando-a com os olhos. Naquela noite, Chris chegou enquanto Deborah servia o jantar.
Vanessa descia de um carro usando um vestido bonito. Seu cabelo estava impecável e ela carregava apenas uma bolsa pequena. Chris olhou pela janela. Está vendo? Ela consegue cuidar de tudo e ainda se apresenta assim. Deborah colocou o prato diante dele. Talvez a vida dela não seja como você imagina. Lá vem você com desculpas. Daniel, de 12 anos, interrompeu a refeição e olhou para o pai. A mamãe trabalhou o dia inteiro. Chris pegou os talheres. Todo mundo trabalha, Daniel. O menino baixou os olhos. Deborah colocou a mão sobre seu ombro, pedindo em silêncio que não continuasse. Nos dias seguintes, as comparações se repetiram. Se Deborah não encontrava uma camisa, Chris lembrava que Vanessa sempre parecia organizada. Se o jantar atrasava alguns minutos, ele dizia que a vizinha certamente sabia planejar melhor. Se Deborah mencionava cansaço, ele respondia que algumas mulheres tinham 3 filhos e ainda encontravam tempo para cuidar da aparência. Com o passar das semanas, Deborah parou de responder. Ela apenas trabalhava. Seu dia começava antes do amanhecer e terminava quando todos já estavam dormindo. Entre uma tarefa e outra, resolvia problemas da escola, marcava consultas, controlava as despesas da casa e cuidava dos filhos. Chris raramente percebia. Certa tarde, Vanessa encontrou Deborah varrendo a varanda. Você nunca para? Quando paro, lembro de alguma coisa que esqueci. Vanessa não riu. Estou falando sério. Você precisa descansar. Depois que as crianças crescerem, até lá você ainda precisa estar bem. Richard, marido de Vanessa, apareceu, carregando algumas sacolas. Era um homem de 35 anos, tranquilo e cordial. Então esta é a famosa Deborah? Ela pareceu surpresa. Vanessa sorriu. Eu contei que ela cuida de tudo sozinha. Richard olhou para o quintal, para as roupas estendidas e para Jason brincando próximo à porta. Isso é trabalho para várias pessoas. Deborah ficou sem jeito. A gente se acostuma. Acostumar não torna o peso mais leve, respondeu ele. A frase acompanhou Deborah durante o restante do dia. Na casa de Vanessa, Richard guardou as sacolas enquanto 2 funcionárias organizavam a sala. Uma cozinheira preparava o jantar. Uma babá ajudava o filho mais novo. E o motorista aguardava para buscar a filha mais velha. Vanessa observou a movimentação. Eu me sinto cansada mesmo com toda essa ajuda. Deborah faz tudo sozinha. Richard fechou o armário. O marido dela divide as tarefas? Pelo que percebi, não. Então ele não faz ideia da mulher que tem. Naquela noite, Deborah sentiu a primeira tontura forte. Apoiou-se na bancada e esperou. A visão voltar ao normal. Quando Chris entrou, encontrou o jantar pronto. Hoje você finalmente conseguiu terminar tudo no horário. Deborah não respondeu. Ele sentou-se à mesa. Está me ouvindo? Estou. Então por que não responde? Porque estou cansada, Chris. Ele respirou com impaciência. Você sempre está cansada. Daniel, sentado ao lado da irmã, observava a mãe. Notou que ela segurava a bancada para não perder o equilíbrio. Mãe, você está bem? Só preciso dormir. Mas ela não dormiu cedo. Depois do jantar, lavou os pratos, separou os uniformes e deixou parte do café da manhã preparado. Na manhã seguinte, a dor de cabeça continuava. Deborah tomou água, prendeu o cabelo e iniciou a rotina. Café, uniformes, lancheiras, mochilas. Crianças. Quando Chris entrou, ela precisou se apoiar na pia. Ele não percebeu. Minha camisa branca não está no armário. Ainda está secando. Vanessa provavelmente teria lembrado de lavar antes. Deborah olhou para ele. Por alguns segundos, pensou em dizer tudo o que guardava. Em explicar que não havia comparação possível entre 2 rotinas tão diferentes, em perguntar por que ele admirava tanto uma mulher que mal conhecia e ignorava aquela que sustentava sua casa. Mas Jason apareceu pedindo ajuda para amarrar os sapatos. Deborah se ajoelhou diante do filho. Pronto, meu amor. Chris pegou outra camisa e saiu.
Mais tarde, Vanessa bateu à porta. Ao ver Débora, perdeu o sorriso. Você está pálida. Só dormi mal. Há quantas noites? Débora desviou o olhar. Não sei. Não posso hoje. Tenho que buscar Jason, preparar o almoço e... Isso pode esperar. Débora sorriu com tristeza. Na minha casa quase nada espera. Vanessa saiu preocupada. No início da tarde, Débora preparava uma panela de arroz quando a cozinha pareceu se inclinar. Ela segurou a bancada. O som da panela borbulhando ficou distante, respirou devagar, esperando a tontura passar. Quando a visão voltou ao normal, desligou o fogo e continuou. Naquele dia, as crianças chegaram mais cedo porque uma reunião havia cancelado as últimas aulas. Daniel entrou primeiro. Mãe? Não houve resposta. Ele caminhou até a cozinha. Débora estava diante da pia, tentando erguer uma panela. Seu braço perdeu a força. A panela caiu, atingindo o chão. Com um ruído seco, ela tentou se segurar, mas suas pernas cederam. Mãe! Daniel correu. Maia começou a chorar e Jason ficou imóvel junto à porta. Débora estava desacordada. Com as mãos trêmulas, Daniel pegou o telefone e ligou para o pai. Chris atendeu irritado. Estou trabalhando, Daniel. A mamãe caiu. O tom do menino fez o mundo ao redor de Chris desaparecer. Como assim? Ela não acorda. Chris saiu da empresa sem explicar nada. Quando chegou, encontrou os filhos reunidos na cozinha. Ajoelhou-se ao lado da esposa e tocou seu rosto. Débora, abre os olhos. Nenhuma resposta. Pela primeira vez, não havia comparação, crítica ou conselho. Apenas medo. A ambulância chegou poucos minutos. Depois, no hospital, Chris esperou sentado, com os cotovelos sobre os joelhos. Daniel mantinha Maia e Jason perto de si, tentando parecer forte. Vanessa e Richard chegaram depois. De saberem o que havia acontecido, Vanessa levou as crianças para sua casa, enquanto Richard permaneceu com Chris. Ela vai ficar bem, disse Richard. Chris assentiu, mas não parecia convencido. O médico entrou algum tempo depois. Sua esposa está consciente. Chris levantou-se rapidamente. O que aconteceu? Ela sofreu um colapso provocado por exaustão física, falta de descanso e alimentação irregular. O corpo dela chegou ao limite. Chris ficou calado. Ela tem alguma doença? O problema imediato é a sobrecarga. Se continuar dessa forma, outro episódio poderá ser mais sério. O que precisamos fazer? O médico o encarou. Ela precisa de repouso absoluto. Por pelo menos uma semana, nada de cozinhar, limpar, lavar roupas, carregar compras ou cuidar sozinha das crianças. Chris soltou o ar, aparentemente aliviado. Uma semana, nós damos conta. O médico sustentou o olhar por alguns segundos. Espero que sim. Débora voltou para casa no dia seguinte. Ainda estava fraca. Usava roupas leves e caminhava devagar. Chris a ajudou a se deitar. Você vai descansar. Eu resolvo tudo. Ela o observou. Tem certeza? Claro. Não pode ser tão complicado. Débora não respondeu. Na manhã seguinte, Chris acordou, com alguém batendo na porta do quarto. Pai, estamos atrasados, disse Maia. Ele olhou o relógio. Passava das 7. Saltou da cama. Na cozinha não havia café. As lancheiras estavam vazias. Os uniformes permaneciam amassados sobre uma cadeira. Jason ainda estava de pijama e Daniel procurava um caderno que desaparecera. Chris tentou preparar ovos enquanto colocava água nas garrafas. O telefone tocou. Era seu chefe. Você está vindo? Tive uma emergência em casa. A fumaça começou a subir da frigideira. Jason gritou que o suco havia acabado. Maia não encontrava os sapatos. Daniel tentava organizar as mochilas. Quando finalmente saíram, estavam há quase uma hora atrasados. Chris deixou as crianças na escola e chegou à empresa com a camisa manchada. Seu chefe o chamou à sala. Você perdeu uma reunião importante. Minha esposa está doente. Então organize-se. Chris quase respondeu. Mas se
Conteve. Organizar-se. Parecia simples quando ele dizia a mesma coisa a Deborah. Na volta para casa, parou no mercado. Esqueceu metade dos itens e gastou mais do que esperava. Tentou preparar o jantar, mas queimou. O molho. Jason recusou a comida. Maya precisava de ajuda com uma atividade e Daniel informou que seu uniforme precisava estar limpo na manhã seguinte. Quando terminou de lavar a louça, já passava da meia-noite. Ao entrar no quarto, viu Deborah acordada. Como foi o dia? Tranquilo. Ela olhou para a camisa amassada e para a mancha de molho perto de sua manga. Entendi. No segundo dia, Chris despertou, mais cedo. Ainda assim, esqueceu uma lancheira. Na bancada, Jason levou o caderno errado. Maya apareceu com meias diferentes e Daniel precisou ajudá-lo a preparar o café. No trabalho, Chris não conseguia se concentrar. Durante o almoço, um colega perguntou: "Você está bem? Minha esposa precisa descansar. Por uma semana, então estou cuidando da casa. Sozinho. Sim. E normalmente ela faz tudo?" Chris respondeu sem pensar. "Claro. Ela fica em casa." O colega pousou o garfo. "Então você está descobrindo que ficar em casa não significa ficar parada." Outro funcionário riu. "Eu cuido dos meus filhos todo sábado e já termino o dia destruído." Chris não gostou do tom, mas não encontrou resposta. Naquela tarde recebeu uma ligação da escola. Jason estava com febre, precisou deixar o trabalho mais cedo. Enquanto cuidava do filho, a máquina de lavar terminou o ciclo. A roupa ficou esquecida por horas. O arroz queimou novamente e uma pilha de pratos se acumulou. No fim da noite, Chris sentou-se à mesa vazia. Suas mãos tremiam de cansaço. Deborah apareceu na porta do quarto. "Você deveria estar deitada", disse ele. "Vim pegar água." Ele levantou-se imediatamente. "Eu pego." Serviu o copo e entregou a ela. Deborah percebeu que pela primeira vez Chris olhava para a cozinha como alguém que finalmente enxergava o que existia ali. "Você fazia isso todos os dias?" perguntou. "Fazia o quê?" Chris apontou ao redor. "Tudo. Alguém precisava fazer." Ele baixou os olhos, mas a compreensão ainda não estava completa. No quarto dia, Maya percebeu que havia trocado por engano sua garrafa de água com a filha de Vanessa. Chris decidiu devolvê-la. Bateu à porta da vizinha. Uma funcionária abriu. "Boa tarde, vim entregar isto." Ela o convidou a entrar enquanto chamava Vanessa. Chris atravessou a sala e parou. Uma mulher organizava a mesa de jantar. Outra limpava as janelas. Ao fundo, uma cozinheira preparava alimentos. Uma babá ajudava uma criança com a lição, enquanto o motorista aguardava próximo à entrada. Vanessa surgiu sorrindo. "Chris, obrigada por trazer a garrafa." Ele continuou olhando ao redor. "Vocês estão recebendo algum evento?" "Não, é apenas um dia comum. Todas essas pessoas trabalham aqui?" Vanessa pareceu confusa com a pergunta. "Sim." Chris sentiu o rosto aquecer. "Você não cuida da casa sozinha?" Ela soltou uma breve risada, sem perceber o peso daquilo. "Sozinha? Eu mal daria conta." "De metade. Temos uma cozinheira, 2 funcionárias, uma babá e um motorista. Richard também participa muito com as crianças." Chris permaneceu imóvel. Nesse momento, Richard entrou na sala. "Olá, Chris. Como está Deborah?" "Melhorando. Ela é impressionante", disse Richard. "Vanessa sempre comenta sobre tudo o que sua esposa consegue fazer sem ajuda." Chris olhou para Vanessa. "Ela fala isso o tempo todo." "Eu admiro Deborah. Não sei como ela sustenta aquela rotina sozinha." Cada palavra parecia devolver a Chris uma das comparações que fizera. Vanessa era a mulher que ele usava como exemplo, mas ela própria admirava Deborah. "Chris, está tudo bem?" perguntou Vanessa. Ele segurou a garrafa vazia. "Eu passei anos dizendo que Deborah deveria ser como você." O sorriso de Vanessa desapareceu. "Por quê?" "Porque você sempre parece tranquila, bem arrumada."
como se desse conta de tudo. Vanessa olhou para as pessoas trabalhando ao redor. Eu pareço tranquila porque não estou sozinha. Richard aproximou-se. Nenhuma família deveria funcionar com uma pessoa carregando todo o peso. Chris não respondeu. Ao voltar para casa, encontrou Daniel, lavando os pratos. O que está fazendo? Ajudando. Você tem lição. Eu termino depois. A mamãe sempre fazia isso depois de ajudar a gente. Chris olhou para o filho. Naquele momento percebeu que até as crianças haviam enxergado antes dele. Entrou no quarto e encontrou Deborah. Sentada, lendo para Jason, ela levantou os olhos. Aconteceu alguma coisa? Chris fechou a porta. Sentou-se diante dela, mas demorou a falar. Fui à casa da Vanessa. Deborah permaneceu quieta. Ela tem funcionários. Eu sei. Por que não me contou? Deborah fechou o livro. Eu tentei dizer que você não conhecia a vida dela, mas você não queria conhecer. Queria apenas uma mulher para usar contra mim. Chris recebeu a frase sem defesa. Eu errei. Você me fez acreditar que nada do que eu fazia era suficiente. Deborah, quando eu estava cansada, você me chamava de desorganizada. Quando a comida atrasava, você me comparava. Quando eu precisava de ajuda, você dizia que outras mulheres conseguiam. Chris olhou para as próprias mãos. Eu achava que trazer dinheiro bastava. O dinheiro pagava as contas, Chris. Mas não acordava de madrugada quando Jason estava doente. Não preparava as lancheiras. Não lembrava das reuniões da escola. Não percebia quando eu estava desmoronando. Ele ergueu o rosto e seus olhos estavam úmidos. Eu percebo agora. Deborah balançou a cabeça lentamente. Perceber depois que meu corpo cedeu não apaga o que aconteceu. Chris assentiu. Eu sei. Não pediu que ela o perdoasse. Não prometeu que mudaria de um dia para o outro. Apenas se levantou, pegou a cesta de roupas e saiu. Na manhã seguinte, Deborah acordou, com um cheiro de café. Quando entrou na cozinha, Chris estava preparando as lancheiras. Daniel cortava frutas, Maya enchia as garrafas e Jason colocava guardanapos nas mochilas. O café não estava perfeito. Os ovos estavam um pouco secos e havia farinha espalhada sobre a bancada. Mas ninguém esperava que Deborah resolvesse tudo. Chris olhou para ela. Você deveria descansar, posso ajudar. Hoje não. Não havia orgulho em sua voz. Apenas cuidado. Nos dias seguintes, ele criou uma divisão de tarefas. Daniel passou a organizar o próprio material e ajudar com os pratos. Maya cuidava das garrafas e dos uniformes. Jason guardava os brinquedos. Chris assumiu o café da manhã, parte da limpeza e as compras. Quando Deborah se recuperou, ele não devolveu tudo para suas mãos. Continuou acordando cedo. Começou a levar as crianças à escola, alguns dias por semana. Aprendeu a cozinhar pratos simples, passou a organizar as próprias roupas e parou de tratar o trabalho doméstico como uma obrigação invisível. Certa noite encontrou Deborah, sentada na varanda. Levou 2 xícaras de chá e colocou uma ao lado dela. Eu queria pedir perdão de verdade. Deborah olhou para o jardim. Você já pediu, não do jeito certo. Eu não quero pedir para me sentir melhor. Quero reconhecer o que fiz. Ela permaneceu em silêncio. Eu te comparei com uma imagem que inventei, ignorei tudo o que você fazia e tratei seu esforço como se fosse falta de capacidade. Quando você tentou falar, eu preferia acreditar que sabia mais sobre sua vida do que você mesma. Deborah segurou a xícara. Isso machucou muito. Eu sei, e não espero que desapareça. Apenas porque finalmente entendi, ele respirou devagar. Vou continuar mudando mesmo, que você ainda não consiga confiar em mim. Deborah olhou para ele pela primeira vez. Não quero um ajudante, Chris. O que você quer? Um parceiro. Esta casa também é sua. Essas crianças também são suas. Não quero agradecer toda vez que você fizer o que deveria ter feito desde o início. Chris assentiu. Então não agradeça. Apenas me cobre quando eu esquecer. Um pequeno sorriso apareceu no
rosto dela. Pode ter certeza de que vou cobrar. Meses se passaram. Deborah não voltou à antiga rotina. Com o apoio de Vanessa, começou a produzir roupas e acessórios com tecidos africanos. O que havia começado como um hobby tornou-se uma pequena atividade remunerada. Vanessa apresentou seu trabalho a amigas e ajudou a divulgar as peças. Chris reorganizou os horários para ficar com as crianças durante parte das tardes. Quando Deborah recebeu seu primeiro pagamento significativo, colocou o comprovante sobre a mesa. Consegui. Chris sorriu. Eu sabia que conseguiria. Ela ergueu uma sobrancelha. Não, você não sabia. Ele riu, reconhecendo a verdade. Tem razão, mas estou feliz por estar aqui para ver. Na casa de Vanessa, a amizade entre as duas mulheres cresceu. Certa tarde, sentadas no jardim, Vanessa comentou: ainda acho impressionante tudo o que você fazia. Deborah observou os filhos brincando. Eu não deveria ter feito tudo sozinha. E agora? Ela olhou para Chris, que ajudava Jason a consertar uma bicicleta enquanto Daniel e Maya discutiam sobre uma bola. Agora eu não preciso provar que consigo carregar tudo. Naquela noite, Chris viu Vanessa saindo de casa elegante para um evento. O motorista abriu a porta do carro, enquanto uma funcionária cuidava das crianças. Antigamente, ele teria chamado Deborah até a janela. Desta vez olhou para a esposa, que revisava alguns desenhos de roupas à mesa. Deborah? Sim, nunca mais vou comparar você com outra pessoa. Ela pousou o lápis. Espero que não. Chris aproximou-se. Porque ninguém vive exatamente a mesma batalha. E porque eu demorei demais para entender que você não precisava ser como Vanessa. Deborah sustentou o olhar. Então, quem eu precisava ser? Ele sorriu. Você mesma, mas sem carregar o mundo inteiro nas costas. Daniel entrou na cozinha pedindo ajuda com a lição. Chris se levantou antes que Deborah pudesse responder. Eu resolvo. Ela o observou sentar-se ao lado do filho. Não foi o pedido de perdão que provou a mudança. Não foram as lágrimas no quarto, nem as palavras na varanda. Foi aquele gesto simples. Chris não esperava mais que Deborah percebesse tudo, resolvesse tudo e suportasse tudo. Ele finalmente compreendia que amor não era apenas oferecer uma casa, era ajudar a sustentá-la. Deborah não venceu Vanessa, porque nunca existira uma competição entre elas. Também não venceu Chris. Ela venceu a versão de si mesma, que acreditava precisar aceitar o silêncio, o cansaço e as comparações para preservar a família. E Chris aprendeu que aquilo que parece fácil de longe, muitas vezes, é sustentado por mãos que ninguém vê. Antes de comparar duas pessoas, é preciso conhecer o peso que cada uma carrega. E antes de exigir mais de quem está ao nosso lado, talvez seja necessário perguntar quanto dessa caminhada estamos realmente ajudando a suportar. Se você chegou até aqui, conte-nos. Comentários de qual cidade e país está assistindo. Será muito especial saber até onde esta história chegou. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se e ative o sino para não perder as próximas histórias. Muito obrigado por acompanhar.